Olá pessoal, então tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Bom pessoal, eu estou aqui com uma amiga minha. Ela é minha amiga há uns 15 anos, então a gente é amigo de adolescência, sabe? E ela é cabeleireira também, eu sou cabeleireiro por causa dela, na verdade. Então é, é muito legal poder estar fazendo o cabelo dela hoje. O cabelo dela tá assim, ela não confia em quase ninguém, então ela faz com tinta, né? Tá vendo essas pontas bem claras? É do último trabalho que eu fiz no cabelo dela. Eu postei aqui no canal. E o topo tá assim, olha. O topo tem cabelo branco e muita tinta. Porque como eu falei, ela faz o cabelo dela só com tinta. E algumas mechinhas, tá vendo aqui pelo meio, olha? Tem algumas mechinhas loiras. Mas é muito pouco, é muita pouca descoloração que tem. Essas mechinhas loiras, ali pelo meio do cabelo, é descoloração. Mas no topo é mais cabelo branco e tinta mesmo. Aí vai ficando loiro, como vocês viram ali. Ó, tá vendo aqui no meio? Ó, tá bem laranja, né? E tem umas pontas brancas que foi o último trabalho que eu fiz no cabelo dela. Olha as pontas brancas. Tá vendo aqui essa mancha? É isso que a gente quer consertar hoje. Essas pontas brancas é do último trabalho que eu fiz. Ó, essa manchona, em cima loiro, embaixo loiro e uma mancha no meio. E o toco, como eu falei, tá assim, olha. Bem loiro, porque tem cabelo branco e muita tinta loira. Porque ela passa tinta loira toda semana ela passa tinta loira na raiz. Então as laterais e o topo vai ficando como se tivesse loiro descolorido, mas não é. Cabelo branco e tinta loira, gente. Eu vou usar esse pó descolorante aí com essa água oxigenada 10 volumes, porque eu vou fazer uma correção no cabelo dela. Também não vou ficar mostrando muito e fazendo muito mexendo de pó descolorante, porque, né, eles não me patrocinam. Então, se você quiser ver qual foi o pó descolorante que eu usei, qual é o produto que eu estou usando, pausa o vídeo, printa a tela e pronto, tá tudo resolvido. Não vou ficar perdendo 20, 30, 50 segundos falando de um produto que não me patrocina, que não me dá nada. Bom, e aí, voltando pro vídeo, limpo a mão a cada mecha, para não pegar no cabelo com a mão suja de produto, né? Tiro aqui, olha, não tá na transparência. Tiro a mecha ali na transparência, tiro o loiro, né? E aí, com essa paqueta, eu quase nunca uso esse negócio de plástico, gente. Mas nesse cabelo eu decidi usar porque ele é muito longo e me ajudou bastante a aplicar o produto. Eu não tô usando pó descolorante. Pó descolorante não. Eu não tô usando papel alumínio. Pó descolorante eu tô usando, né? Olha, tiro loiro, tiro loiro. Eu tô usando pó descolorante com Ox volume 10 aqui na nuca, tá? Ó, aplicou. Eu não tô me concentrando na raiz escura que tem aqui na nuca do cabelo dela. Porque como ela aplica tinta, ela aplica um 10.1 com um 10.32, uma coisa assim. Não sei qual é o tom que ela aplica com o Ox 30 volumes. E aí ela aplica muito na lateral e no topo. E aí no topo do cabelo tem muito cabelo branco. E daí com a tinta que ela aplica, né, toda semana, sei lá quantos dias que ela vai... Não sei, gente, ela aplica bastante tinta, não sei de quanto tempo. Então eu já fiz esse cabelo. Se você não assistiu ou se você quer assistir, tem uns 3 anos que eu fiz esse cabelo. Eu postei aqui no canal um vídeo, tá no box de informação, é o primeiro link no box de informação. Eu vou deixar todos os vídeos que eu já fiz com esse cabelo aqui, né, que eu já fiz o cabelo dessa minha amiga outras vezes, né, pessoal? Então, olha, com a mão eu venho luvando depois. Eu não tô usando luva, gente, porque só tinha aquela luva que veio na tinta. E aquela luva, eu odeio, detesto. Eu prefiro a luva de silicone e não tinha. E como eu tô usando 10 volumes, foi tranquilo, mas deixou meus dedos doloridos também. Tipo, os cantos das unhas, embaixo da unha assim, ficou bem sensível. Mas não ficou tão dolorido, né? Se eu tivesse usado 20 volumes, 30 volumes, nossa, ia doer muito, ia corroer minha unha. Então, usem luvas. Mesmo usando 10 volumes, usem luvas. Eu não usei porque eu detesto a luva que tinha aqui. Eu tiro o loiro, olha, coloco pro lado ali, venho com a paqueta. E aí, vou descolorir só essas mechas, né, ó. Vou descolorindo. Puxo a paqueta. E aí venho descendo com o produto, ó. Pó descolorante, água oxigenada 10 volumes, eu já mostrei o produto que eu usei. Foi muito rápido, foi. Mas como eu já falei, pausa o vídeo, printa a tela e aí você procura para comprar se você quiser, mas eu não vou ficar fazendo merchan, longos merchans de graça para nenhuma marca. Enquanto eu não receber um convite, né, para, sei lá, representar uma marca, né, sei lá, gente, técnico de uma marca, podia, né, adoraria. Bom, olha, a mecha inteira, olha, tá vendo? Tá tudo num 7, 7.3, um loiro bem laranja, né? Porque esse tom, gente, é feito só com tinta. Então eu estou usando aqui um pó descolorante que abre 9 tons, com água oxigenada de 10 volumes.
3% de peróxido de hidrogênio. Então, pessoal, apesar de eu estar utilizando um pó que abre 9 tons, eu estou utilizando ele com água oxigenada de 10 volumes. Isso significa que ele não tem muito poder de abertura. E não precisa, porque esse cabelo já está no fundo 7. Então, esse pó descolorante com água oxigenada volume 10 vai abrir nesse cabelo aqui 2 tons, ou seja, vai sair do 7 e para o 9. Agora, para as laterais e para o topo, eu vou utilizar água oxigenada volume 20, tá bem? Eu coloquei só um pouco mais de pó descolorante, o mesmo pó, na mesma tacinha que eu já estava utilizando. E em vez de colocar 10 volumes, eu coloquei 20 volumes. Eu não lavei a cumbuquinha, tá? Eu só coloquei mais um pouco de pó descolorante e passei a colocar, em vez de 10 volumes, a de 20 volumes, ok? Deu pra entender? Se não, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Já deixou o seu like nesse vídeo? Já comentou um emoji aí pra ajudar? Eu sempre peço, gente. Eu sempre peço ajuda pra vocês. Poucas pessoas deixam, tipo, tem 3, 4, 5 mil visualizações e 200 likes. Tipo, é muito triste, mas ok, tudo bem. Muito obrigado pra quem deixou, tá? Pra quem me ajudou aí com um like, com um comentário. Um emoji que você comentar me ajuda muito. Compartilhar ajuda muito. Um simples like ajuda muito também. Então, se você puder me ajudar com isso, eu fico muito grato. Bom, o topo eu fui fazendo do mesmo jeito, gente. Mechas inteiras, olha, uma na sequência da outra, sem deixar cabelo de fora. Porque o topo é para uniformizar o cabelo, né, depois. Então eu quero deixar esse cabelo bem uniforme, da raiz às pontas. Nem tanto da raiz, né, porque eu não tô focando muito na raiz nesse trabalho de hoje. É mais no comprimento mesmo e para corrigir aquela mancha que a gente mostrou lá no início do vídeo, lembra? Aquela mancha no meio do cabelo, nas pontas ali. No meio não, né, entre as pontas e a raiz. O comprimento do cabelo, no meio do comprimento, gente. Então, olha, uma mexe na sequência da outra, na transparência, ou quase na transparência, tá? Limpa a mão. A franja aqui, olha. Põe a paquetinha. Eu não utilizei nada nesse cabelo, só mesmo o pó descolorante, a paqueta e o pincel e o produto. Assim, eu não usei nada pra abafar, tá bem? Só fui aplicando mesmo e fui deixando o produto agir. Aqui eu já estou utilizando 20 volumes, então a mão já começou a sofrer um pouco mais. Porque 20 volumes, né, já é mais potente o produto, então o pó descolorante já fica com uma potência maior. Bom, terminei ali, olha, o quadrado do topo e aí vim para as laterais. Então, como eu estava falando, a de 20 volumes vai abrir mais do que 2 tons, vai abrir uns 4 tons. Então, eu não quero abrir tudo isso nesse cabelo, eu só quero igualar a abertura, ou seja, quando a nuca chegar no tom, as laterais também já vai estar no tom, ou quase no tom, porque eu vou estar utilizando uma água mais potente aqui nas laterais, né? Então, lá na nuca vai abrir mais lentamente, então vai dar tempo de eu aplicar. Então, eu estou utilizando 10 volumes lá na nuca, para dar tempo de eu aplicar aqui nas laterais, porque ela vai clarear mais lentamente. Então, quando lá chegar no tom, eu estou terminando de aplicar aqui. Então, aqui já vai estar quase tudo no tom. Só a última lateral que eu terminei de aplicar é que não vai estar no tom, entendeu? Então, é para dar esse tempo aí, para fazer essa equivalência aí. Então, na nuca eu utilizei 10 volumes para ganhar tempo, para mim conseguir aplicar as laterais e o topo, né, com tempo. Então, eu já estou terminando aqui, olha. Bom, olha, as duas laterais foram feitas do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito que eu fiz o quadrado do topo, eu fiz as laterais. Eu só deixei cabelo de fora na nuca, porque tinha algum cabelo loiro e tal, que era descolorido, né? Aqui não tem, ó. Tá vendo? A mecha tá inteira num tom só. Aqui também, até embaixo. Agora eu venho com a mão, para poder ter certeza que tá tudo aplicadinho, todos os fios. Falta produto, aplica o produto. Tá quase, pessoal. Eu demorei muito pra fazer esse cabelo, foram 10 horas, tá? Porque eu terminei isso aqui, aí deixei o tempo de pausa. Depois eu tive que aplicar uma tinta na raiz, matizar, escovar, finalizar. Olha, foi longas horas. 10 horas de trabalho.
Então, né, deixa o like, comenta aí um emoji pra me ajudar. Se você puder me ajudar com o Pix também tá aí na tela. Qualquer ajudinha é muito bem-vinda também. Bom, penúltima mecha. Vem com a mão. Prontinho. E última mecha. Aplico. Enluvo. Junto com essa de baixo, porque aqui tá tudo com pó descolorante, não tem cabelo de fora. Deixei aqui as pontinhas, olha, que já tá no tom bem loiro, então não tem por que aplicar, né? Mas eu posso apertar uma na outra aqui nas laterais, por quê? Porque eu não deixei cabelo de fora. Só as pontas mesmo ficou de fora. Agora na nuca eu não posso fazer isso porque ficou cabelo de fora. Então se eu apertar, vai manchar, tá? Então olha como ficou aqui o topo, ó. Uma global, né? No topo e nas laterais. E aqui na nuca, não. Deixei cabelo de fora, ó. Só a nuca que não foi global, gente. Totalmente global. Só que como eu vou fazer uma champusada, vai virar uma global, né? Porque agora eu vou preparar pó descolorante com água oxigenada volume 20 e shampoo para mim poder misturar esse cabelo todo, né? Porque ele já ficou no tempo de pausa, olha, já chegou no tom as laterais, que tá com 20 volumes, então chegou no tom primeiro do que a nuca. A nuca ainda ficou um pouco mais amarelinha, porque tá com 10 volumes, mas era isso mesmo que eu queria ganhar tempo. Então, se eu tivesse aplicado com 20 volumes na nuca, eu não conseguiria fazer as laterais, eu teria que fazer por etapa, tá? Então era isso mesmo que eu queria. Agora eu tô com a champusada aqui que eu falei, olha, e venho aqui embebedando todo o cabelo, as pontas do cabelo, a nuca, pra virar uma coisa só, pra virar uma champusada, né? Eu usei um shampoo anti-resíduo, pó descolorante e água oxigenada 20 volumes. Fiz uma misturinha e apliquei nas pontas e coloquei o cabelo ali dentro da cumbuquinha, olha. E aí vou enluvando. Vou deixar agir um tempinho. Eu acho que foi uns 15 minutos. Peguei mais shampoo puro e agora venho aplicando aqui, olha, na raiz pra o produto parar de agir aqui na raiz, porque tá clareando muito a raiz, porque a raiz é quente. Então eu quero dar uma aliviada, né, fazer o produto parar de agir, porque já chegou no tom, não precisa clarear mais a raiz. As pontas, talvez um pouquinho mais, porque não tem calor nas pontas. E eu não usei nada para abafar, então, né, foi assim um trabalho super clean, super de boa, para não danificar nada do cabelo dela. O cabelo dela ficou intacto, completamente intacto, pessoal. Não quebrou nada, não ficou elástico, não ficou chiclete, nada, nada, nada. E agora, olha, com um pouquinho de água, eu venho fazendo espuma e misturando todo o cabelo nessa grande champusada que a gente tá fazendo aqui agora. Então é isso, ó. Esfregando a raiz pra retardar o pó descolorante na raiz. Porque tava clareando muito na raiz, porque a raiz é quente por causa do couro cabeludo, né? Então, agora a champusada vai retardar isso e vai dar mais uma clareada para dar mais uma limpada nesse cabelo, porque a gente tá fazendo uma correção da cor, né? Esse vídeo ficou muito longo, gente, muito longo, foram horas e horas, foram 10 horas de trabalho e eu gravei quase 4 horas de vídeo. Então, para transformar 4 horas de vídeo em um vídeo de meia hora, já dá muito trabalho, entendeu? Um vídeo de 10 minutos é impossível fazer, é muito material para mim separar e vai ficar muita coisa de fora. Então, eu prefiro editar um vídeo mais longo e postar, porque eu já gravei mesmo e eu não consigo fazer um vídeo e deixar muita coisa de fora, não. Eu quero colocar a maior parte das coisas que eu gravei. E 3 horas de vídeo é muita coisa. 4 horas, então, é muita, muita coisa. E dá muito trabalho editar, gente. Agora, jogo a água, vou puxando o produto da raiz. E é isso aí. As pontas ficou um pouco mais douradas, pessoal, porque tinha alisamento. Tinha não, tem alisamento nesse cabelo, principalmente nas pontas, e ela quer fazer de novo.
Ela quer fazer um alisamento para loiras. E se tiver muitos likes e muitos comentários, eu vou gravar o dia que eu fizer o alisamento nesse cabelo aqui, tá? Então, se você aí quer o tutorial do alisamento nesse cabelo aqui, comenta aí, eu quero, e deixa um like pra me saber, tá? Porque eu vou gravar se tiver bastante comentários e bastante likes. Bom, tá bem amarelo, tá um amarelão, era isso mesmo que eu queria, porque eu quero usar um tom irisado, né? Então tem que deixar no fundo amarelo. Ele não ficou um amarelo uniforme, teve algumas partes que ficou ainda no fundo laranja, mas as partes onde eu descolori, a maioria ficaram no fundo amarelo, então eu vou usar assim um tom irisado, um tom violeta, irisado, né, gente? Tá aqui, olha, o 9.12 da Yamaha, se eu não me engano, não vou ficar fazendo mexão longo aqui de graça pra ninguém. Vem com uma ox de 30 volumes, mas eu não usei a de 30, eu usei a de 20, tá bem? Então eu não usei a ox que vem na tinta, eu usei a ox de 20 volumes, porque que vem na tinta é de 30 volumes e eu não queria usar de 30. Porque a raiz é quente, gente, então a de 20 vai dar exatamente o que eu quero, apagar essa raiz, esconder esse cabelo escuro ali, porque isso daí a gente trabalha na próxima vez que eu for trabalhar nesse cabelo, no próximo retoque, sei lá. Eu vou secar a raiz uns 80%. Ó, sequei bem a raiz. E agora, vou dividir aqui, ó. Prendi. E aí venho com esse 8.12 da Yamaha. Era o único tom irisado que tinha aqui no salão. Porque o 12 é a mistura do 1, do azul e do irisado. Porque o azul é representado pelo 1 e o 2 é representado pelo irisado. Bom, parece que está escurecendo a raiz. Mas não, gente. É um tom 8, né? Com 12. Então tem muito pigmento aí nesse tom, né? É um tom com muito pigmento. Então, esse pigmento carregado dá essa sensação que está escurecendo, mas não tá, tá bem? O cinza também é uma cor fria, o irisado também é uma cor fria. E as cores frias não refletem muito bem a luz. As cores quentes refletem melhor a luz. Então, olha, o amarelo se destaca bem, né? Fica mais claro o amarelo. Já o cinza, nem tanto. Então, o cabelo dela, ali onde eu apliquei, tá cinza. Então, esse cinza não reflete muito bem a luz e dá essa sensação de sombra, de escuro. Mas não tá escuro, tá cinza. Aqui, olha, é só uma raizinha mesmo. Menos de que, sabe assim, meio milímetro. É muito pouquinho. Muito pouquinho. A franja ali, a raizinha da franja, aqui bem na frente, é bem pouquinho mesmo. Muito pouco. Porque aqui no topo tá quase uma descoloração global, pessoal. Então é isso, terminei, ó, bem, só um pouquinho mesmo, bem pouco. Vou deixar o tempo de pausa de 35 minutos. Eu abafei essa raiz com a touquinha. Então assim que eu terminei de aplicar, eu vim com a touquinha e coloquei por cima. Agora, pessoal, eu vou utilizar esse tom aqui, olha, que era o 9,89 com o 9,13 da Yamaha também. 9,89 com 9.13. Coloquei metade de cada, com 10 volumes. Coloquei mais ox, 10 volumes, um pouco mais. Misturei. Levei ela pro lavatório e aí comecei a aplicar da raiz às pontas. Para puxar esse 8,12 da raiz, né, descer esse pigmento pro comprimento, com o outro tom que eu preparei lá, né, com aquela mistura de tons que eu preparei lá. Vou jogando, olha, eu vou pegando com a mão e aplicando de uma vez. Enfiei o cabelo dentro da cumbuca. E aí vamos lá, vamos distribuir esse produto. Vamos puxar esse pigmento da raiz pro comprimento. Puxa. Nessa iluminação aqui, pessoal, dá a sensação de que a raiz tá verde, mas não tá? Não ficou verde, graças a Deus. Porque eu não coloquei um tom azul sozinho, né? Se eu tivesse colocado um 8.1, poderia ter ficado verde. Porque a raiz estava muito amarela, né? Aí amarelo mais azul dá verde. Mas eu não coloquei azul puro, eu coloquei o azul mais o 2, que é o irisado. O irisado é a mistura do azul e do vermelho.
Então eu coloquei um pouco de vermelho nessa raiz, né? Se a gente for olhar a composição do 12, no 12 tem vermelho, no 8.12 tem vermelho, porque o 1 é o azul, o 2 é o irisado. O irisado é a mistura do azul e do vermelho. Então no 8.12 tem azul, azul e vermelho. No 8.12, entendeu? Então é isso, fui colocando água e puxando esse pigmento da raiz para as pontas. E aí, por ter um pouco de vermelho no 8.12, a raiz não ficou verde. Parece que ficou, mas não ficou. Se tivesse só o número 1 ali na raiz, eu não sei, poderia ter ficado verde sim, com o 8.1. Então é isso, se você não entendeu, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, tá bem? Vou deixar o tempo de pausa. Eu vou voltar a tratar desse cabelo, eu vou fazer um vídeo escovando esse cabelo, porque eu vou tratar ele essa semana. E aí eu vou gravar a escova, eu vou gravar o tratamento que eu vou fazer nesse cabelo, a matização. Bom, gente, então eu deixei o tempo de pausa, deixei mais uns 25 minutos. Voltei agora, olha, o cabelo já tá mais pigmentado, parece que escureceu, mas não escureceu. Ó, tá vendo? Liguei o flash. Vai dar pra ver melhor com o flash. Porque na verdade eu já vou lavar. Água, um pouquinho de água primeiro, vai puxando da raiz para as pontas. Porque a raiz tem mais pigmento, tem um tom mais pigmentado. Então, o ideal é você ir colocando água na raiz e puxando esse pigmento pro comprimento, né? Porque esse 8.12 ele tem muito pigmento azul e pigmento violeta, então ele ajuda a neutralizar bem o cabelo. E ele só vai escurecer se você deixar o tempo de pausa, e nem vai escurecer tanto assim, porque é um fundo 8, né? Não tem esse poder de pigmentação para escurecer o cabelo, ele tem muito pigmento para neutralizar, para poder fechar um tom amarelo, mas não tem muito pigmento para escurecer o cabelo. Agora eu peguei aqui uma máscara matizadora, que eu não vou fazer também muito merchan. Se você quiser saber qual foi, dá pausa aí, printa a tela. Vou aplicando, olha, essa máscara não chumba. Não vou aplicar na raiz do cabelo dela, diretamente na raiz, porque a raiz descoloriu mais, já tá muito cinza. Então eu quero agora dar uma equilibrada no cinza da raiz com o cinza das pontas. Então vou aplicar a máscara no comprimento, em direção às pontas. E aí, quando sobrar só aquele pigmento já clarinho, de azul bem claro, aí eu vou subindo em direção à raiz do cabelo. A espuminha que sobra mais clarinha, um azulzinho mais clarinho da espuminha, essa espuminha, aí eu vou subindo ela em direção à raiz. Liguei o flash novamente. Olha, vou puxando, ó. Pessoal, eu gastei muita bateria nesse dia, foram 3 horas de vídeo. Com flash ligado, gasta muita bateria. É muito trabalhoso fazer esse tipo de vídeo, gente, dá bastante trabalho. E eu só queria um like seu, entendeu? Pra ajudar, pra incentivar. Só um like, não custa nada, nada pra você. 2 segundos, pronto, o like já tá lá. Um comentário, tipo 10 segundinhos da sua existência, você já consegue deixar um comentário. Então não custa nada, tá? E você vai me motivar a gravar mais vídeos aqui pra vocês. Então deixa um comentário aí, um emoji que você comentar, já me ajuda muito. Bom, tô enxaguando agora. É bem cansativo, mas como eu falei, são quase 4 horas de vídeo e eu não consigo deixar nada de fora. Eu deixei muita coisa de fora, é claro, para transformar essas quase 4 horas de vídeo em um vídeo de 30 minutos, eu tive que deixar muita coisa de fora. Mas, né, já ficou grande demais o vídeo, mas é isso, não tem como ficar menor, gente. E se você assistiu o vídeo até aqui, sem pular, comenta aí, deixa eu ver, pão francês. Tem um pão francês aqui em cima da sopa, e aí, né, comenta aí pão francês. Adoro pão francês, gente. Com mortandela, então, ou com goiabada, Romeu e Julieta, queijo, amo. Mas pode ser qualquer pão, né, com goiabada e queijo, adoro demais. Bom, terminei aqui de enxaguar. A raiz tá bem cinza, né, gente? O comprimento ainda ficou um pouquinho mais amarelo. Agora, olha aqui, vou passar esse protetor térmico
dá pause aí, dá print, amiga. Porque eu não vou ficar aqui, olha, falando, é tal, de tal marca, tal, não sei o que. Não vou. Não vou. Eu só vou mostrar mesmo o produto pra quem se interessar e quiser comprar. Mas não vou ficar falando nome, nem marca, nem nada. Enquanto não me pagarem pra tal, eu não faço. Só vou mostrar assim. Não vou fazer mais, né? Porque eu já fiz demais, chega. Olha como ficou a raiz, bem clarinho. Olha esse resultado, merece ou não merece o seu like? Deixa o seu like pra mim saber que você gostou. Bom, olha esse efeito de esfumado na raiz, gente. Mas não foi esfumada a raiz, foi pintada com 8.12. Mas o 8.12 não tem poder de escurecer a raiz. Dá esse efeito de sombreado, mas não foi escurecida a raiz, sabe? Bom, é isso. Eu não gravei muito desse resultado porque a gente tava muito cansado. Mas eu vou tratar desse cabelo, eu vou fazer uma hidratação nesse cabelo, vou escovar e vou gravar tudo pra vocês. Então vocês vão ver o resultado desse cabelo de costas em breve, prometo. Bom, é isso. Beijo!